Fala galera do Motiva, galera do segundo ano, tudo bem? Professor Paulo Ricardo mais uma vez. E no nosso encontro de hoje nós vamos fazer uma retomada, uma discussão que fizemos literalmente antes desse recesso e antes dessa parada, e que nós estávamos justamente discutindo sobre os gêneros e os tipos textuais. Lembrando o seguinte, galera, todo esse material vai estar disponível aí para vocês nessa sala, está montada aí para vocês. Tem os links, tem o link para os slides que eu estou utilizando na aula de hoje. Tem link para outros materiais, para outros sites, para vocês aprofundarem conhecimento. E sempre ao final de cada aula vai ter um exercício de fixação. E durante a aula mesmo eu vou soltando alguns desafios. Os comentários, as dúvidas, gabarito de questões abertas, principalmente desses desafios, eu vou estar comentando com vocês lá no ao vivo, no momento do Tira Dúvidas, beleza? Vamos lá para começar literalmente a aula. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção de vocês é justamente... O primeiro aspecto que eu chamo a atenção de vocês é justamente para essa ideia aí. Quando escrevemos, falamos ou usando as palavras ou não, produzimos diferentes modelos, formas de texto, nas mais diversas situações, contextos, sejam eles formais ou informais. Paulo, o que é que você quer dizer com isso? Se liga aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando escrevemos ou falamos, produzimos textos. Esses textos, o que é que eles têm em comum? O uso da palavra, beleza? Estamos usando a língua, não esqueçam disso. Falado ou escrito, usamos a palavra, usamos a língua. A partir do momento que usamos esses textos que podem ser falados ou escritos, tem momentos que também a gente não usa esses textos falados ou escritos, ou seja, não usa a palavra. Aí vem a ideia justamente dos textos não verbais. Então a primeira grande dica é essa, a primeira grande retomada. Existem os textos verbais e os textos não verbais, não deixam de ser textos, beleza? E óbvio com a segunda informação, como ele diz aí naquele trechozinho que eu coloquei para vocês. Esses textos, cada um apresenta alguma forma, uma estrutura, um modelo, um padrão, beleza? Óbvio que alguns textos se assemelham, tem características parecidas de outros, e óbvio que tem textos que também não tem características totalmente diferentes de outros, beleza? E lembrando, as produções desses textos acontecem nas mais diferentes situações, com diferentes objetivos, intencionalidades, agentes, beleza? Então, nesse exato momento eu estou produzindo um texto para vocês, numa situação mais formal. É um texto predominantemente oralizado, ou seja, estou usando a modalidade falada da língua, não estou deixando de usar as palavras, beleza? E ele apresenta características próprias, muito comuns àquelas que a gente já fazia em sala de aula. Isso que eu estou falando agora vai ser extremamente importante para a gente entender a diferença entre alguns textos, que vai ser muito relevante isso aí, beleza? A segunda ideia que eu venho trazer para vocês é justamente essa aqui, ó. A partir do momento que existem esses textos de formas diferentes, que podem ser verbais ou não verbais, aplicados em diferentes situações, a partir do momento que eu gero um texto, que eu produzo um texto, esse texto ele vai ter uma função social. Todo texto tem uma função social. Todo texto também vai ter uma função comunicativa. Todo texto, além de ter uma função social e comunicativa, ele vai apresentar características próprias. Se liga nisso aí. Paulo, como assim características próprias? Características não se refere à estrutura, à forma, ao uso de determinadas palavras, ou seja, vai apresentar características linguísticas típicas e fruto de um elemento contextual. Ou seja, os textos surgem de contextos, de situações. Beleza? A partir disso, eu vou chamar de gêneros textuais. Ou seja, o que é um gênero textual? Textos que têm uma função social, que têm uma função comunicativa, apresentam características próprias e, naturalmente, surgem de todo um contexto. Aí eu trouxe aí para vocês duas informações bem importantes. Os gêneros textuais, eles são relativamente estáveis e eles são infinitos. Aí eu venho justamente trazer um exemplo para vocês bem prático do que a gente está fazendo agora aqui. Isso aqui que a gente está fazendo é um gênero textual? Primeiro porque é um texto. Não esqueçam disso. Esse texto tem características próprias? Sim. Muitos, Paulo, que gênero é esse? A gente precisa dar um nome a esse gênero. É uma exposição, estou preocupado com o conteúdo, tem um professor que está responsável, vocês aí que estão me assistindo em menor intensidade do que era comum em sala de aula, vocês vão poder interagir, vocês vão poder participar, então não deixa de ser o que? O gênero textual, o que? Aula. Só que tem uma diferença muito importante aqui. O canal, o meio de transmissão dessa aula, ele mudou através de um vídeo. Por isso que agora nós temos um gênero, vamos dizer assim, entre aspas, novo. O gênero textual vídeo-aula. É uma adaptação da aula. Vejam que permanece basicamente com as mesmas características daquela aula tradicional que a gente teria em sala de aula. Beleza? Então, lá a aula tradicional e agora aqui a videoaula. Percebam que tem uma palavra que permanece aí, ó, aula, está na sua essência. Por isso que nós dizemos que os gêneros textuais são relativamente estáveis. Às vezes muda, mas não muda muito. Beleza? Tem características que permanecem. Lembrando também que os gêneros eles são o quê? Infinitos. Vejam, galera, se fosse em outro contexto passado, fruto da ausência de tecnologia, a gente não poderia estar tendo essa aula por meio dos vídeos.
Então, por isso que nós dizemos que os gêneros textuais são infinitos. Eles surgem a partir da necessidade humana, eles surgem a partir da evolução da própria sociedade. Beleza? Aí eu trouxe um exemplo para mostrar bem prático aí para vocês. Eu trouxe aí 3 exemplos. No primeiro exemplo, na parte superior, nós temos aí o famoso gráfico. É um gênero textual? Sim, é um gênero textual porque apresenta características próprias, tem função social, tem função comunicativa. O famoso gráfico de pizza, se eu não estiver enganado, o gráfico de setores, que também é chamado. Beleza? Abaixo dele temos outro gênero textual, que é um meme. Apresenta características próprias, tem função social, tem função comunicativa. E esse meme aí tem uma característica, muita característica dos memes, na verdade. Para você entender, às vezes, um meme, você precisa estar a par do contexto extra-texto. Não é isso? Contexto extratextual, ou seja, da situação. E quando ele diz aí, o que significa esse S no peito? Para você lembrar esse S no peito, você tem que lembrar de um personagem das histórias em quadrinho, dos filmes, que é o Super-Homem. E aí é um ator que inclusive fez o papel do Super-Homem nas telinhas. Então ele usa esse S no peito relacionado ao Super-Homem, só que fruto desse contexto da pandemia, naturalmente o S está associado à questão do stay home, certo? Que significa fique em casa. Então temos o meme aí, um gênero textual extremamente atual. Ao lado dele temos o que nós chamamos de infográfico. Cuidado para não confundir com um gráfico tradicional. O que é um infográfico? São aqueles textos onde apresentam muito uso de imagem associados à linguagem verbal, ou seja, ao uso de palavras. E essas palavras vêm muito mais na ideia de informativo, beleza? De trazer informações, de trazer direcionamentos, de trazer passo a passo, de trazer diretrizes, de trazer orientações. Beleza? Por isso que nós chamamos aí esse terceiro texto aí de infográfico. É um texto produzido pelo governo federal, porque eu sei que tem lá o final dele ali, ó, tem um lemazinho do governo, e foi produzido nesse contexto do coronavírus, justamente para trazer orientações de prevenção às pessoas em relação a essa doença. Veja aí a associação das imagens, ó, dizendo justamente o que as pessoas têm que fazer, associada à linguagem verbal, com os verbos no imperativo, lave, cubra, evite e por aí vai. Ou seja, 3 gêneros muito comuns à realidade de vocês, que circulam no nosso cotidiano, e nesse contexto de pandemia, naturalmente, eles estão aí a todo vapor aparecendo para a gente. Os gráficos mostrando a quantidade de pessoas contaminadas, os infográficos aí no sentido de trazendo orientações de como se prevenir, e os memes aí para trazer um pouco de humor, um tom de brincadeira nesse período tão tenso que vivenciamos. Beleza? Continuando, eu trago essa segunda informação aí para vocês, quando diz: os textos, além das características próprias, apresentam características macro, em comum com outros textos. Paulo, como assim? O que é que você quer dizer? O que eu quero dizer com isso, galera? Se liga aqui. Chamar a atenção de vocês. O que eu quero dizer com isso? Cada texto, como a gente viu, o gráfico, o infográfico, o meme, ele apresenta características próprias. E, aparentemente, cada um com sua própria organização, seja linguística, seja estrutural. Tem que ficar isso na cabeça de vocês. Cada gênero apresenta suas características próprias. No entanto, como os textos são extremamente fluidos e heterogêneos, tem momento que essas características começam a se reproduzir e aparecer em outros textos. Então começam a ter características predominantes em vários textos. Então, a partir dessas características predominantes, foram criadas algumas categorias, que é justamente o que nós chamamos de tipos textuais. Aí eu, até em sala de aula, eu mostrei esse esqueminha aí para vocês, para facilitar para vocês, e coloquei alguns gêneros textuais para a gente analisar. E analisamos esses gêneros textuais, aí eu dividi até em 5 categorias, já para facilitar para vocês, quando a gente chega justamente nos tipos textuais. Então não vamos confundir tipos textuais com gêneros textuais. Beleza? Os tópicos 1, 2, 3, 4 e 5 são os tipos textuais, ou seja, estão relacionados às características macro. Ou seja, você que está em casa aí me escutando, anota no seu fichamento, anota no seu mapa mental, características predominantes. Então, quando eu olho para o tópico 1, narrar, o que é que o conto de fadas, a fábula, a lenda, o romance e o conto têm em comum? Beleza? Eles têm como característica principal contar uma história, narrar. Beleza? O relato de viagem, o diário, a autobiografia, a notícia, o que é que eles têm em comum? Tem a função de descrever, detalhar alguma coisa. Então a gente tem os 5 tipos textuais, temos o argumentativo, temos o expositivo e os textos instrutivos e juntivos. Paulo, o que é que uma receita de bolo e o manual de instruções têm em comum? Linguisticamente, são textos que apresentam palavras voltadas para direcionamento, ordem, comando. Temos os verbos no imperativo. Beleza? E também temos aí, como a gente está vendo, o argumentar, o expor. Galera, lembrar vocês o seguinte, ó, chamar a atenção de vocês para cá.
lembrar de vocês o seguinte. Lembrar vocês o seguinte, se liga. Coloquei uma listinha aí, essa lista ela não é finita, ela é infinita, como a gente sabe, os gêneros textuais são infinitos, então dentro do narrativa a gente tem uma infinidade de gêneros textuais, todos esses nomes que estão listados aí são gêneros textuais, o que é que eles apresentam em comum como características macro? São narrativos, ou seja, contam uma história, beleza? Outra coisa que eu venho chamar a atenção de vocês aí, nesses gêneros textuais, quando vocês vão lá no tópico 3, no argumentar, eu coloquei resenha crítica, artigo de opinião. No tópico 4, expositivo, trouxe o cenário e a palestra. Lembrando, existem os gêneros textuais escritos e os gêneros textuais falados, como eu falei lá no início. A gente produz o texto tanto de maneira falada quanto de maneira escrita. Nesse exato momento eu estou produzindo um texto que falado para vocês. Então existem gêneros textuais falados e gêneros textuais escritos. Durante a prova, durante o Enem, durante a resolução de uma questão, se liga. Vamos ampliar nosso conhecimento e lembrar que existem os gêneros textuais orais. Nesse exato momento eu estou fazendo um gênero textual para vocês, estou construindo um gênero textual para vocês, tipicamente oral. Tipicamente oral, assim como a palestra e o seminário. O que é que a aula, o seminário e a palestra têm em comum? Tem como tipo textual predominante justamente a exposição. Beleza, galera? Tranquilo? Voltando lá à minha explicação, a gente tem aqui justamente um gráficozinho, vamos chamar assim, um infográfico, né? Que eu coloquei para vocês, lembrando do seguinte: dentro dos tipos textuais, ou seja, esse círculo maior, certo? Nós vamos encontrar os gêneros textuais. Os tipos textuais referem-se às categorias macro do texto e os gêneros textuais às características micro, que os definem enquanto gênero textual, enquanto características específicas. Tipo textual são 5, tipos textuais são 5 e os gêneros textuais eles são infinitos. Beleza? Aí, galera, uma expressãozinha nova que eu trago aí para vocês, acredito que vocês alguns já podem até ter visto, é a expressão hibridismo de gênero, intergenericidade ou intertextualidade intergêneros. Beleza? Não se assustem com essa expressão, é algo que não é difícil de você entender, mas vamos pegar essa primeira expressão que é a mais comum do Enem trabalhar. Hibridismo de gênero. Primeiro, o que é algo híbrido? Vocês usam essa expressão muito na área de biologia. Algo híbrido é algo misturado, é uma mescla, é uma mistura. Quando eu falar de hibridismo de gênero, cuidado aí que eu estou no contexto da prova de linguagem. Então, não estou falando de masculino e feminino, eu estou falando de gêneros textuais. Então, hibridismo de gênero é justamente a mescla, é a mistura de gêneros para formar um novo texto. Aí eu tenho já um desafio aí para vocês, que eu vou estar respondendo lá no momento do Tira Dúvidas ao vivo com vocês. E já fica como tarefinha de casa para vocês. Aí diz aí. Temos um texto, não vou falar muito desse texto para não dar algumas pistas a vocês, mas esse texto, a ideia eu já digo no enunciado que ele é uma mescla de gêneros, ou seja, é um gênero híbrido, porque ele traz características de mais de um texto, de outro gênero textual, de mais de um gênero textual. Então a pergunta é, quais são os gêneros textuais que configuram esse texto que está aí para vocês? E lógico que você vai me responder isso analisando, observando as características linguísticas, ou seja, as palavras utilizadas, as características composicionais, as características contextuais. Perceba que é um texto que tem muita foto, tem os bilhetes, tem letra de música. Quando eu junto todas essas características aí, eu formo um novo texto. Então, que novo texto é esse? Beleza? Tranquilo, galera? Para ir finalizando a minha fala aqui, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Todo esse material, como eu já disse, está disponível aí na sala para vocês. Fiquem à vontade para dúvidas, para comentários. Aproveitem aí para resolver esse exercício, esse desafio, assim como outros que eu já disponibilizei para vocês. Bons estudos. Estou aberto a dúvidas, como eu já falei, comentários. E show de bola. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, como eu disse, é só falar. Abraço. Valeu!